Shalom, povo de Deus. Shalom, shalom. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, ministrando ao coração de vocês aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E eu oro para que cada um de vocês receba a porção para este dia, aquilo que vocês precisam. Enquanto o pastor Rony estava orando, eu senti uma profunda tristeza no coração. E eu perguntei ao Senhor o que era aquilo. Alguém nessa sala está profundamente triste, abalado, e eu oro neste momento que toda tristeza seja transformada em alegria, que toda tristeza saia. Eu expulso agora esse espírito de tristeza e ministro a alegria da salvação, alegria, alegria. Todo lugar irradiando alegria neste momento, que todas as dúvidas saiam, que tudo aquilo que está pensando que não tem mais jeito saia, em nome de Jesus. Eu proclamo o milagre do eterno sobre a tua vida, para a glória do Senhor. Amém e glória a Deus. Queridos, eu sempre faço perguntas e hoje eu também vou fazer perguntas, né? Porque as perguntas nos ajudam a pensar, a refletir. As perguntas fazem com que a gente tenha um norte sobre a nossa vida, sobre o que a gente, qual a posição que nós estamos, onde que a gente está, que momento a gente está, né? Então eu vou fazer essas perguntas. Como é que foi o casamento de vocês, aquele que foi casado? Lembra? Traz a lembrança, como é que foi o casamento? Eu pergunto também se tinha diferença de cultura entre você e seu cônjuge. Cultura ou tradição, havia divergência? Há divergência, de repente, né? As lembranças que vocês têm são agradáveis sobre o dia do casamento, sobre desde quando vocês foram noivos, quando vocês anunciaram o noivado até aquele grande dia. Como é que foi a expectativa, o preparo para aquilo? Como é que foi? Traz a lembrança isso. Esse gostinho de alegria, aquele grande dia. Como é que foi isso? Traga a lembrança, a alegria que você teve quando você recebeu a pergunta no seu coração ou a ideia de se casar. Como é que foi? Traga isso à lembrança. Amém? E para os solteiros, também. Como é que você tem orado pelo seu casamento? O futuro casamento. Como é que você tem colocado isso diante do Senhor? Como é que você está se preparando para este casamento? Ai, Fabiana, mas eu nem sei se eu vou casar, ou estou saindo de um casamento, não sei. Mesmo assim, eu convido você a pensar, a refletir sobre isso, a pensar sobre bodas, sobre o noivo, a noiva, sobre esse estado, essa alegria. Amém? Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, nós vamos refletir acerca das bodas entre o Rei Jesus e a sua noiva. Amém? Quem está alegre aqui? Quem está feliz? Quem está saindo da tristeza e entrando num ambiente de alegria, saltando de alegria? Queridos, a sua vida pode não estar boa nesse momento, mas eu tenho uma notícia para te dar. Deus ama você. E não obstante o que esteja acontecendo, calma, calma, aguarda em Deus. Aguarda em Deus. Deus vai fazer. Espera em Deus. Deus vai fazer. Amém? Abram comigo as escrituras em Apocalipse. Amém? Apocalipse. Papai, obrigada pelas escrituras, obrigada, papai, porque nós temos a liberdade de ler, a liberdade, papai, de aprender. Nós somos ricos e nem sabemos disso. Traga à nossa lembrança essa riqueza, Senhor. No capítulo 19, por favor, capítulo 19 de Apocalipse. Aleluia! Versículo 7. Alegremos-nos. Olha como é que começa esse texto. Alegremos-nos e regozijemo-nos e demos a honra a Ele.
porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. A minha versão é a King James. Então, meus irmãos, ser a noiva de Cristo é uma jornada de compromisso, é uma jornada de total devoção, crescimento na verdade de quem é Cristo e superando desafios e celebrando a união eterna. Este é o conceito de quem é noivo de Jesus. Quem é a noiva de Jesus? É aquela que tem compromisso, é a pessoa que tem compromisso com o seu noivo. É a pessoa que tem total não é metade, não é o primeiro horário da manhã, não é quando sobra tempo depois do trabalho, não, é total devoção. É crescimento, na verdade, de quem é Jesus. Ele é a própria verdade. E superando desafios, nós teremos desafios todos os dias. É uma verdade isso. Mas nós estaremos superando cada um deles. E que celebrando que nós estaremos eternamente com o nosso amado. Uau! Como tem sido a tua vida, cristão? Como tem sido a tua vida? Você, baseado nisso, se considera noivo? Noiva de Cristo? Hum? Primeiro, jornada de compromisso. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Jornada de compromisso. Quando somos tomados por Jesus Cristo, do lugar de morte onde nós estávamos, nós acabamos de ler aqui que nos tira das profundezas do Sheol. Então, quando nós fomos tomados por Jesus desse ambiente de morte, nós então passamos, e eu estou falando passamos, no sentido de continuidade, a ser limpos, a ser purificados. Um dia após o outro, nós entramos nesse ambiente de limpeza e purificação. Até então, nós éramos o resultado do quê? De misturas culturais, de mistura de crença, de misticismo, era uma salada de fruta, entre simpatia e o sinal da cruz, entre axé, meu rei, sei lá o quê. Uma mistura. Isso éramos nós. Mistura. Ainda somos, né? Um pouco. Não é? Nós éramos totalmente o quê? Impuros. Concordam comigo? Verdade. Eu quero que vocês abram comigo um dos textos mais lindos das Escrituras, que é Ezequiel capítulo 16. Abram comigo Ezequiel capítulo 16. Aleluia! Ezequiel capítulo 16, dos versículos 9 ao 14. Tenham paciência comigo, eu vou ler pausadamente esse texto, amém? Aleluia! Ele começa assim, esse texto. Então te lavei com água, sim. Eu cuidadosamente lavei o teu sangue de ti e te ungi com óleo. Eu também te vesti com trabalho bordado e te calcei com pele de texugo e te cingi com linho fino e te cobri de seda. Eu também te enfeitei com ornamentos e coloquei braceletes sobre as tuas mãos e uma corrente no teu pescoço. Pus uma joia na tua testa e brincos nas tuas orelhas e uma bela coroa sobre a tua cabeça. Assim, tu foste ornada de ouro e prata. As tuas vestes eram de linho fino, aleluia, e de seda e de trabalhos bordados. Comeste de fina farinha, mel e azeite, e foste extremamente bela. E tu prosperaste em um reino, e teu renome foi adiante entre os pagãos por causa da tua beleza, porque era perfeita através da minha beleza, que eu tinha colocado sobre ti, diz o Senhor Deus. Esse texto é sobre mim.
Esse texto é sobre você. Esse texto é sobre a igreja. Esse texto é sobre aquele que foi encontrado todo sujo, todo enlameado, sujo de sangue. Por que sujo de sangue se eu não matei ninguém? Mas existe sangue nas nossas mãos. Nós temos antepassados. E o Senhor está nos limpando, nos lavando. Glória a Deus. Glorifica o eterno aí, cristão. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Então, meus irmãos, jornada de compromisso tem uma ligação direta com gratidão. Escutem, gratidão. Quando nós somos gratos ao Senhor, nós temos compromisso com Ele. Então, compromisso está ligado diretamente com gratidão. Quem sente essa gratidão genuína se determina em ter compromisso com seu Senhor. Determina ter compromisso com as coisas de Deus. Se determina ter compromisso em se antecipar diante das circunstâncias. Em relação ao corpo de Cristo. O que quer dizer isso, Fabiana? Eu vou te explicar. A pessoa que tem compromisso com Deus, ela começa a ampliar a visão, porque ela tem compromisso com o reino. Ela amplia a visão e ela vê antecipadamente algo que ela pode fazer. E ela faz, sem precisar ninguém pedir. Sem precisar ninguém pedir, ela faz. Eu tenho visto ali no grupo do Tropa, e que eu estou muito maravilhada, que tem pessoas ali que estão colocando o quê? Devocionais, estão colocando palavras, estão colocando áudios. Isso é compromisso com o reino. Isso é se antecipar. E você saber, isso aqui vai servir para alguém. E eu vou fazer. Isso é compromisso. Ter gratidão impulsiona a se antecipar diante de todas as situações que carecem de uma resolução. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com o espiritual. Meu marido trabalha fora e ele chega em casa 6h35. Aí sabe o que eu faço? Eu preparo a mesa para esperá-lo às 6h35. Isso é compromisso que eu tenho com o meu casamento, com o meu marido, que vai chegar com fome, que vai chegar cansado, e tem a mesa esperando por ele. Amém? É só um exemplo, ok? É só um exemplo. Então, a gratidão, ela vai gerar no coração do Filho de Deus compromisso, que ele vai se antecipar em tomar decisões, fazendo com que os mecanismos do reino funcionem plenamente, sem sobrecarregar ninguém. Ninguém vai ficar sobrecarregado, porque todo mundo está trabalhando continuamente neste reino. Amém? Abram comigo em Lucas, por favor. Desculpe, por favor. Lucas, capítulo 17. Aleluia, tua palavra é maravilhosa. Tua palavra é poderosa e faz muito mais do que pedimos e pensamos. E as tuas respostas são dessa forma também, papai. Amém. Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10. 7 a 10. Um texto muito ótimo para discipulado. Amém? Começa assim. Mas qual de vós, tendo um servo lavrando ou apacentando gado, lhe dirá ao voltar ele do campo: chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe dirá antes: prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois tu comerás e beberás. Ele agradecerá ao servo porque este fez as coisas que lhe foi mandado? Ah, creio que não. Assim também vós, quando tiverdes feitos as coisas que for mandado, dizei: nós somos servos inúteis, porque fizemos o que era nosso dever fazer. É forte essa palavra, né, gente? É forte essa palavra. E eu quero dizer uma coisa assim para vocês hoje.
Eu vi algo muito lindo na internet um tempo atrás sobre uma jovem que não quis nem beijar o seu noivo, só deixou para o dia do casamento. E a internet ovacionou isso de uma forma tal que eu fiquei constrangida diante do Senhor, porque ela não fez nada do que ela não deveria fazer, gente. Mas a gente está num mundo de trevas, dentro da igreja, que isso é lindo, porque todo mundo está tendo imoralidade já. Quando que o comportamento de cristão é o contrário. Ela foi educada na igreja. Então é o mínimo que ela poderia fazer, era isso, gente. É isso. A noiva, o casamento aponta para a noiva e Cristo. Ou seja, não praticarmos prostituição, imoralidade com outros deuses ou deidades. Não nos emporcalhar com isso. Amém? Segundo tópico, ser a noiva de Cristo exige devoção. Devoção. Então, dando um Google, né, na palavra devoção, ela significa assim, ó, apego sincero. Apego sincero, fervoroso a Deus. Fervoroso, esse apego sincero a Jesus, ao Espírito Santo, é zelo espiritual. Então, o cristão, quando ele tem uma devoção e não é devocional, gente, eu sinto muito em dizer que às vezes a pessoa confunde devocional com ler um versículo de manhã. Não, devocional é você meditar, é você ruminar aquilo ali. Amém? Porque aquilo tem que transformar a minha vida. Ele tem que transformar a minha vida. Senão, gente, não é uma vida de devoção. É ter o quê? Um apego sincero a Jesus. Ó, Jesus, eu tô me apegando, eu me apeguei a ti porque eu tô colado em ti, eu medito dia e noite, como está escrito em Josué. Medita nesse livro da lei dia e noite. Isso é ter uma vida de devoção. Não é que eu tenho que ler as escrituras o dia inteiro, se bem que é demais, né, gente? É tudo de bom, né? Mas significa que eu estou meditando, eu estou ruminando naquilo que eu estou lendo. Para o quê? Transformar a minha mente, o meu caráter. Isso é ter uma vida de devoção. É saber que essa caneta aqui, ó, Deus não gosta, então eu não quero. Eu não quero porque o meu pai não gosta. É buscar o coração de Deus. É ter uma vida de devoção. É fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade do meu noivo, que daqui a pouco eu vou me casar com ele. E vou passar uma eternidade com ele. Eu estou me preparando para este casamento. Eu estou tendo devoção para este noivado, me preparando. Ou quando sobra tempo, eu faço isso. Mas, Fabiana, não tem tempo, eu trabalho. Ok, gente. Trabalho é do Senhor. E ele escolheu esse trabalho para você. Mas o que, que você está fazendo no trabalho? Ah, mas eu não posso nem falar o nome de Jesus. Não fale, mas seja conforme Jesus. Que as pessoas olhem para você e vejam que você tem algo diferente. Que elas desejem o que você tem. Muitas vezes a pessoa diz assim: não sei o que você tem uma luz, você é, como é que é, kardecista, de espírito, sei o quê, né, gente? Aconteceu já comigo isso. Que a pessoa deseja algo que ela não conhece ainda. Amém? E ela enxerga isso em você. Abram comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 28. Capítulo 28 e o versículo é 9. Aleluia! Tua palavra é linda demais, Senhor. Ah, papai. 1 Crônicas 28, versículo 9. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma mente bem disposta, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e compreende todas as imaginações dos pensamentos. Se tu o buscares, ele será por ti encontrado, mas se tu o abandonares, rejeitar-te-á para sempre. Esse texto aqui, gente, é um ensino
ele é discipulado puro, de como que nós temos que nos comportar diante do Eterno. Ainda nas Escrituras, só que no Salmo 119, versículo 2. Salmo 119, versículo 2. E diz assim: abençoados são aqueles que guardam os teus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Quem busca a Deus de todo o coração é abençoado, ou bem-aventurado também. Nós vamos ler mais dois textos. Não fiquem tristes e nem aflitos. Lucas 16 agora, versículo 13. Lucas 16, versículo 13. Aleluia. Aleluia. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Devoção, gente. Último texto, João 14. João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, não adianta eu dizer que amo o Senhor, porque eu amo o Senhor e vocês amam o Senhor, se nós não guardamos os mandamentos dele. Né? A devoção, queridos irmãos, fará que a noiva não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Fará com que viva uma vida plena em Deus, cuidando dos negócios do Pai. Quem ama, é devoto ao Senhor, tem devoção ao Senhor, cuida dos negócios dele. Que negócios? Abram lá em Lucas 2, Lucas capítulo 2, versículo 49. E diz assim: ele lhes disse: por que me procurastes? Por que procurastes por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios do meu pai? Que Jesus, quando ele foi perdido pelos pais no templo, 3 dias levaram para encontrar novamente Jesus. E ele estava o quê? Falando com os mestres da lei, ensinando, aprendendo. Isso são os negócios, faz parte dos negócios de Deus. Terceiro aspecto, terceiro ponto, crescimento na verdade que se trata do próprio Cristo. Não precisa abrir, mas anotem João 8,32. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, crescer, ter um crescimento na verdade, que é o próprio Cristo, é conhecê-lo. Porque quando eu conheço a Cristo, eu conheço a verdade. Eu conheço o caminho e conheço a vida. Aí eu vou sendo liberto. Amém? Eu vou sendo liberto. Uma vida vai ser necessária para todas essas coisas. O caráter precisa ser igual ao caráter do varão perfeito. Em algumas versões, trazem o verbo conhecer no futuro. Em outras versões, trazem o verbo conhecer no futuro do presente do indicativo. Tropa de Elite de Jesus ensina até gramática, gente. Ensina até gramática. E eu vou explicar o porquê este tempo verbal é muito importante de entendermos. O futuro do presente do indicativo. Este tempo verbal, queridos, do futuro, quer dizer que ainda não aconteceu, certo? Mas o tempo verbal do futuro, do presente, do indicativo, quer dizer que ações que ainda não aconteceram no momento que a pessoa está falando. Por exemplo, está falando agora, mas vai acontecer lá. Ou seja, a ação começou agora. Então, é como nós fomos encontrados pelo Senhor Jesus e nós estamos sendo libertos. Sendo libertos. Então, nesse momento, a partir desse vai acontecer futuramente a integralidade dessa libertação. Amém? Glória a Deus. É isso que quer nos dizer esse tempo verbal. Por essa razão, é necessário o crescimento sobre a verdade, o crescimento sobre quem é Cristo, o conhecimento sobre o que ele representa, quem ele é,
Ah, mas eu sei que ele é filho de Deus. Eu sei que ele morreu pelo pecado. Eu sei que por conta dele a enfermidade foi sobre ele. Eu sei disso. Mas o que mais você sabe acerca de Jesus? O que mais você tem meditado sobre Jesus? O que mais? Na medida que você medita sobre ele, o Espírito Santo vai te trazendo mais conhecimento sobre ele. E cada vez mais conhecimento sobre ele, mais liberto você será. Porque aí a mentira não tem como mais permanecer dentro de nós. Não tem mais. Jesus é simples. E ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus, ele é simples, manso e humilde. Amém? Cada vez que crescemos na verdade, meus irmãos, as mentiras que nós acreditávamos vão deixando de ser protagonistas da nossa vida. E cada vez que crescemos na verdade, deixamos para trás, deixamos parte de nós mesmos. Nós deixamos coisas que eram nossas, coisas da nossa característica. Nós passamos para trás e vamos assumindo a característica de Cristo, o caráter de Cristo. Cada vez que nós conhecemos a verdade, a parte caída que era nós mesmos vai deixando para trás, até nós chegarmos à totalidade de Cristo em nós, aplicando integralmente o texto de Paulo aos Gálatas, o capítulo 2, versículo 20, que ele diz assim: já fui crucificado com Cristo. Agora eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. É Cristo que está em mim. Porque ele estava conhecendo mais a verdade, mais. E ele estava saindo das mentiras dele, sendo liberto. E ele diz isso aí com todo o coração dele. Que a vida que ele vivia ali, na carne, ele vivia pela fé em Cristo. Que ele ama, ele se entrega, porque ele sabe que Cristo se entregou por ele. Amém? É isso que é conhecer na verdade, crescer na verdade, que é Cristo. É deixar nós de lado para ser Cristo, ser Jesus. Amém? Sermos Jesus Cristo. Assumirmos essa característica, esse caráter doador, manso, humilde, pacífico, simples. Amém? Que lindo isso, né, gente? Não está encaixando as coisas dentro de você agora? Não está encaixando? Pelo menos para mim, encaixou muitas coisas. Quarto tópico: superando os desafios e celebração da união eterna. Em Atos, vocês podem abrir, por favor, Atos, capítulo 14. Aleluia. E o versículo é o 22. E diz assim: confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé. E que é necessário, olha aqui essa parte, é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Ou seja, está passando por tribulação, cristão? Está te empurrando para entrar no reino de Deus. Uau! Quem é que glorifica o eterno aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é superar os desafios, é entender que nós vamos passar por isso, mas nós podemos sim superá-los. E sabemos que isso está nos empurrando para entrarmos no reino de Deus. Você está sofrendo alguma injustiça, cristão? Eu quero dizer para você neste momento que toda injustiça que você está passando hoje está empurrando você para entrar no reino de Deus. Porque uma mão eu consigo pregar na cruz, tá? Só que a outra eu preciso de alguém para pregar. E vai pregar com uma injustiça. É bom sofrer injustiça? Não, não é. Mas Jesus sofreu tudo injustamente. E ele diz assim, ó, pega a tua cruz e me segue.
Ele não está dizendo, agora você pega essa cruz e bota fogo, taca fogo nessa cruz aí que você não precisa mais disso, porque é só alegria para a tua vida. Ou aquele pensamento assim, ó, meu Deus, mas eu sou dizimista, eu sou um ofertante fiel, eu primicio, eu jejuo, eu oro, eu sou o charamandaia, eu sou tal e coisa, por que que eu estou sofrendo isso? Por que que isso está acontecendo na minha vida? Eu mesma já fiz essas perguntas uma vez, gente. Que vergonha, perdão, Senhor. Aumentando as medidas de arrependimento agora sobre isso que eu falei. Gente, nós estamos aqui e nós sofreremos também. E isso está nos levando para sermos mais semelhantes a Cristo. Aleluia, aleluia. Abra lá em 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 13, o versículo é o 12. E diz assim: E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, o quê? Sofrerão o quê? Perseguição. Não é a Fabiana que está falando, são as escrituras que estão dizendo isso. Ele está dizendo isso, Paulo está dizendo isso para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, que ele era bem jovem, tá, gente? Ele era bem jovem, devia ter uns entre 17 e 20 anos. Ele era bem jovem, ou até menos, não sei. Um encorajamento para os filhos de Deus. Aquele que se dedica a Cristo como seu Senhor viverá muitas tribulações ao longo do caminho. Você está vivendo muitas tribulações, cristão? Então você está se dedicando a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É necessário estar vigilante, preparado para as batalhas espirituais contra o pecado, contra a iniquidade e contra o poder de Satanás. Se você vacila num lado, Satanás toma conta, gente. Ah, mas ele pode fazer o que ele quer? Não, mas ele vai fazer de tudo para te tirar do caminho. E quando você vacila, tira o olho de Jesus, é assim, de tudo que é lado. Ele não pisca, ele não dorme. O inimigo das nossas almas está ao nosso derredor continuamente esperando como um leão, não um leão, mas como um leão, uma oportunidade de nos tragar. Amém? É forte. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Aleluia, aleluia. Romanos, capítulo 8, versículo 17, diz assim: E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Essa é uma esperança. Aleluia. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 a 7. Aleluia. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais, o que é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados o quê? Dignos, dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis, visto que algo justo diante de Deus, recompensar tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu, aleluia, com seus anjos poderosos. Uau! Que tremendo. Porque a vida de quem se dedica a Cristo como seu Senhor terá aflições. Você está tendo aflições, cristão? É porque você tem se dedicado a Jesus Cristo. Amém? Que lindo, né?
João, capítulo 16. João, capítulo 16, o versículo é o 33. Esse texto aqui, ele é muito consolador. Estas coisas eu vos tenho dito, é Jesus falando, para que em mim tenhais paz. Ou seja, ele está dizendo todas essas coisas aí para você, você vai passar, que você vai ser arrebentado, mas é para estar em paz nele. Porque no mundo nós teremos aflições, tribulações, mas é para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Jesus não está dizendo assim, ó, se você está tudo bem, tá, tua mente está boa, porque você já leu toda a Bíblia, aí você tenha bom ânimo. Não, ele está dando uma ordem, se você analisar, ele está dando uma ordem. Tem de bom ânimo. É imperativo isso aqui. Não importa o que você está passando, tenha bom ânimo. Não importa se você está no olho do furacão, tenha bom ânimo. Não importa o que está vivendo, tenha bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. Se ele venceu, nós vencemos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Apenas aquele que se relaciona com Jesus como Salvador. Escuta o que eu estou falando. Aquele que se relaciona com Jesus como apenas Salvador e não Senhor, Salvador, viverá em paz com este mundo. É isso que eu estou falando para você. Mas tem diferença, Fabiana? Tem diferença. Tem diferença, gente. Nós nos relacionar com Jesus como Salvador, a gente faz o que a gente quer. Agora, quando nós nos relacionamos com Jesus como Senhor, Ele é o nosso dono. Entenderam a diferença? Com a boca confessa para salvação e com o coração para a justiça. Amém? Abram lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 17. E diz assim o texto: E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus, ou seja, Jesus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Uau, que forte isso aí, gente. Que forte. Que forte. O mundo e os filhos não maduros, que se relacionam com Jesus como apenas Salvador e não como Senhor, continuarão como adversários do Evangelho. Sabiam disso? Eu vou repetir. O mundo e os filhos não maduros de Deus, né? Filhos de Deus, não maduros ainda, imaturos, nenês, chorões, que se relacionam com Jesus apenas como Salvador, não como Senhor. Eles são adversários do Evangelho de Cristo. Está sofrendo perseguição de igreja? Perseguição de irmão na fé? É porque é um adversário do Evangelho. É um adversário do Evangelho. E isso vai perdurar até quando o Senhor derrubar esse sistema maligno deste mundo. Amém? Até aí vai percorrer. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 20. 19, versículo 20. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoravam a sua imagem.
estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. Então, toda a vida vai ter isso aí, até Jesus tomar e destruir esses comandos. Meus irmãos, a esperança dos filhos está reservada nos céus. Ah, mas então aqui só vai ser coisa ruim? Não. Aquele que se relaciona com Jesus como o Senhor da vida deles vai reinar em vida. Está escrito? Escrito. Mas a nossa esperança também está na eternidade. Aquilo que vem do céu, que é da parte do eterno Senhor. Colossenses nos ensina isso. Capítulo 1, versículo 5. Diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e que está prestes a ser revelada. Lá em 1 Pedro, aí eu faço questão que vocês abram. 1 Pedro, 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Aleluia. E esse texto diz assim: que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último dia. Esse dia é o milênio, né, gente? Quem está fazendo o curso do ensino nas quartas-feiras está aprendendo coisas sobre o reino, sobre o dia do Senhor, sobre aquele dia, naquele dia, que está falando sobre o milênio. A nossa esperança, amados irmãos, não deve estar apoiada neste mundo. Amém? Mas no Senhor. Não sou eu que digo isso, são as Escrituras. Abram lá em João 14, João capítulo 14, versículos 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas ou muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possa estar vós também. Que lindo! A noiva de Cristo é uma explicação espiritual referida àqueles que se relacionam com Jesus Cristo como seu Senhor. A noiva de Cristo é a que se relaciona, a que se dedica, a que se antecipa, a que busca a verdade, a que fica com a sua mente pensando já na eternidade. Ou seja, é uma preparação. Amém? Que coisa linda isso, né, gente? Que coisa linda. Só que a igreja, todo mundo fala sobre a igreja, né? A igreja que vai subir, que vai não sei o que, não sei o que. O Espírito Santo fala que é a noiva que vai estar na bodas. É a noiva que vai estar junto com ele no milênio. É a noiva. A igreja. Ah, mas a igreja vai se apartar do Senhor? Não, mas a igreja vai passar por essa transformação que a noiva passou o tempo todo agora. Amém? A noiva são os primeiros frutos, as primeiras flores. É o que amadurece primeiro. Amém? Glória a Deus, entendendo o que é primícia aqui hoje. A igreja é a primícia. A noiva, desculpe, é a primícia da igreja. Amém? Então, ao analisarmos a verdade contida nesse texto de Romanos lá, a gente já falou sobre isso, e eu vou tornar a falar para gravar isso na nossa mente. Romanos 10, o versículo 9 e 10. Nós temos dois momentos, eu vou falar mais pausadamente agora para nós entendermos essa matemática espiritual. Tem dois momentos. Dois momentos. Vamos analisar esse texto junto. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração, ó, confessar e crer. Dois momentos, duas ações. Confessar e crer. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração, olha aqui, gente,
O coração se crê, né? A boca se confessa, o coração se crê. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Então, confessar está associado à fé. Fé, remetendo à salvação. Relacionamento com o Senhor. De forma só Salvador e não como Senhor. Amém? Crer está associado à responsabilidade. Crer está associado à devoção, a caminhar com Jesus, a caminhar com o dono. Dono, o que o senhor quer que eu faça hoje? Isso é crer. Amém? Liberando o quê? Para a prática de obras de justiça. É um relacionamento, ele sendo o nosso dono, não apenas Salvador. Amém? Dando um Google aqui, gente, na palavra Senhor, nós vemos o quê? É proprietário, dono, é o patrão, é o amo, aquele que tem autoridade, como um rei, como um imperador, soberano. Ele é rei dos reis. Amém? Ele é senhor dos senhores. Ele é o nosso Senhor. Quando nós não tínhamos ainda Jesus, nós éramos propriedade de Satanás. Todos. Não existe meio termo. Não existe bonzinho ou malzinho. Existe de Satanás ou de Jesus. Quando nós estávamos no reino das trevas e nós tivemos um encontro com Jesus, ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino dele, nós só trocamos de dono. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós confessamos Jesus, nós passamos a ser igreja. Nós passamos o quê? A receber poder de nos tornarmos filhos de Deus. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Nós recebemos um poder de nos tornar filhos de Deus. Mas quando ele se torna o nosso dono, porque tem um momento para isso, nós nos tornamos noiva e ansiamos pela eternidade. Nós queremos fazer o que ele quer. Nós queremos fazer a cultura dele. Nós queremos ser igualzinho a ele, nos vestir como ele. Nós queremos tudo igual a ele. Porque ele é nosso dono. Nós não ficamos com bobiça aí, porque isso aqui é de judeu, isso aqui. Não. Nós não entramos lá em discussões tolas. Amém? Abram comigo lá em Isaías, por favor. Isaías capítulo 45. Aleluia, obrigada, Senhor, pelas escrituras. Isaías capítulo 45, versículo 17. Diz assim: Israel, porém, será salvo no Senhor com uma eterna salvação. Eu vou repetir, tá? Israel, porém, será salvo no Senhor com uma eterna salvação. Israel é o povo de Deus. Ponto. Vós não sereis envergonhados nem confundidos por toda a eternidade. Ou seja, Deus vai cuidar de todo engano, de toda vergonha dos seus amados. Deus fará isso. Amém? Então, neste momento eu oro, Senhor, que se nós estamos debaixo de algum engano ou alguma vergonha, nos livra disso, em nome de Jesus. Amém. A igreja é o todo, gente. É o todo. É o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E ela pode ser relacionada como sendo a multidão. Amém? Nas parábolas, né? A multidão. Mas quando se entra numa reunião e se escuta a palavra que foi bênção, né? A palavra foi maravilhosa, deixou sua oferta, devolveu seu dízimo. E a forma de vida dessa pessoa não muda, ela é igreja, ela é multidão. Entenderam a diferença? A multidão não expõe a sua intimidade a ninguém, gente. Ela segue um protocolo apenas. Eu vou no culto porque eu quero receber de Deus. Mas a vida continua a mesma coisa. A pessoa continua mentindo, continua murmurando, continua sei lá o quê. Porque não trouxe uma mudança em si. Ela só foi lá, recebeu a palavra e bênção, meu Deus, mas não sabe nem o que se falou depois.
Isso não é expor a vergonha. Expor a vergonha, tu diz assim, olha, eu sou essa pessoa. Aí vem um aconselhamento, vem uma palavra que entra assim, rasga o coração, e a pessoa se arrepende e não volta mais a fazer aquilo. Aí ela é noiva. Aí ela se tornou noiva. A noiva, ela se expõe, ela se mostra. Sabe por quê, gente? Porque ela não quer desagradar o seu noivo. A ideia de desagradar o noivo é terrível para a noiva. A noiva é aquela que anda próximo a alguém que confronta ela. Ah, não vou falar com a Fabiana porque a Fabiana só dá nos dedos. Não, fala com a Fabiana para a Fabiana dar nos dedos, sim. Porque nós precisamos disso, gente. Nós precisamos desse confronto. A noiva se expõe a esse confronto. A noiva quer, deseja ser confrontada para não permanecer enganada. A noiva, ela exerce honra em todo tempo. Escolhe sempre a melhor parte. A noiva escolhe sempre a melhor parte. E quando ela é confrontada, ela não foge. Ela não foge, pelo contrário, ela corre ao encontro do Senhor. Ela corre. É assim que ela faz. Ser a noiva de Cristo é estar comprometida com Jesus Cristo, é ser fiel a Ele, é vestir-se de justiça e santidade, vivendo a sua vontade e tendo o caráter dele. Como é que vai casar com Jesus estrupiado? Não tem como. Não tem como, gente. Ser de qualquer jeito. Irmãos, ser a noiva de Cristo é estar no meio de tempestades, passar pelo fogo, passar pelas águas e mesmo assim continuar escolhendo Jesus, porque não tem para onde fugir. Assim como Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida, para onde a gente vai? Eu não presto nem para desviar, gente. Ninguém dessa sala aqui presta para desviar em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo virá buscar a sua noiva, adornada, e que esteja à sua altura. Jesus vai buscar uma noiva sem ruga, sem mácula, com vestido limpo. Jesus vai buscar uma noiva que disse sim para ele todos os dias. Jesus vai buscar aquela que passou, a pessoa, o Filho de Deus que passou por tribulação, mas mesmo assim seguiu em frente como um cabrito montanhês, que não importa aquilo que gera uma resistência, ele vai empurrando, e vai indo, e vai indo, e vai indo, porque é a noiva. Nada paralisa, nada e ninguém paralisa, porque importa agradar o Senhor, e importa agradar o noivo, não a homens, ao Senhor. Porque através do Senhor, nós saberemos o que temos que fazer em todos os momentos. Buscando o Senhor, nós sabemos a dar dupla honra, a dar honra a quem merece honra. Aleluia! Aleluia! Confessar para a salvação, irmãos, é uma força, é um tamanho de fé. É um tamanho de fé. Foi necessário nós termos fé para confessar que Jesus é o Salvador. É necessário ter um tamanho X de fé. Entretanto, essa fé tem que aumentar, irmãos. Porque a fé aumentada me bota no centro da vontade de Deus. Porque quem não tem fé não obedece. Quem tem fé obedece. Quem tem fé corre para o Senhor. Então a fé precisa aumentar. E nesse dia eu profetizo nessa sala que a fé é dilatada. Aumenta para a esquerda, aumenta para a direita, aumenta para cima, aumenta para baixo. É impenetrável, inabalável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na tua dificuldade, cristão, coloca fé. Naquilo que está fazendo você chorar, bota fé.
Bota fé, bota fé, a fé. E em nome de Jesus, vencendo desafios, galopando, esperando o noivo para dançar, ele vem já saltando sobre os montes. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, Senhor. Aleluia. Como todo relacionamento, irmãos. Como todo e qualquer relacionamento que se tem na vida, ele precisa ser construído. Precisa ser construído. Quando você casa, você tem que conhecer no íntimo seu cônjuge para construir um casamento. Quando você se ajunta perto de alguém para te ajudar, você tem que crescer nesse relacionamento. Ele precisa ser construído. É a mesma coisa no meu relacionamento com Jesus. Eu preciso construir esse relacionamento. Eu preciso ter o cheiro de Jesus. Eu preciso falar igual a Jesus. Igual aqueles discípulos, assim, vocês estão vestidos como aqueles que andam com Jesus. Você fala igual aquele lá. É isso. Quando a pessoa falar contigo, tem que dizer assim, tem algo diferente em ti. O que que tu tem? Por que que tu fala desse jeito? Por que que tu age desse jeito? Ser noiva é entender que eu vou passar por tribulação. Mas o meu Senhor, aleluia, o meu Senhor está comigo todos os dias da minha vida. O meu Senhor está comigo, está pelejando por mim. E nada, ninguém vai me afastar deste amor. Nada, nada. Nem a morte, nem a vida, nem enfermidade, nem escassez, nem diabo algum vai me afastar deste amor. Aleluia! E nessa força e nesse entendimento, eu venço os desafios. Aleluia! 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 Glória a Deus. O relacionamento precisa ser construído. Ele precisa de esforço. Nós precisamos nos esforçar. Mas a fé é de graça, eu preciso ter fé para a salvação. Mateus capítulo 11, abram comigo. Mateus capítulo 11, versículo 12. Esse é um dos textos da minha vida, gente. É um dos textos da minha vida. E eu digo de cabeça, ele diz assim: desde os tempos de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado pelo esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. É relacionamento. Eu preciso me esforçar. Se eu não me esforço, aquilo perde o valor para mim. Amém, cristão? Perde o valor. Deixar de esforçar um relacionamento vai transformar numa bomba, numa mina que explode até ele ser apagado completamente. Completamente. Nós podemos amar Jesus. Nós podemos amar Jesus. Nos emocionar com vídeos, com séries e etc. Nos maravilhar com as escrituras. Nós podemos. Mas se nós não investirmos neste relacionamento, ele não passará de filosofia, não passará de ideia. Porque relacionamento com Jesus é o que? Ação, é agir, é fazer, é se esforçar. É isso que os apóstolos faziam. Eles enfrentavam o quê? Apedrejamento, açoites, eles enfrentavam, meu Deus, coisas terríveis. E assim mesmo, eles iam. Eles não paravam. Eles iam. E glória a Deus por isso, porque hoje nós temos essa possibilidade aqui nas nossas casas, nas nossas famílias. Ser a noiva de Cristo exige experiências que deixam marcas. Deixam marcas. Ser a noiva de Cristo é querer desesperadamente estar à altura de Jesus.
Mas eu não tenho experiência nenhuma com Jesus. Gaste tempo com ele. Invista nesse relacionamento. Ele vai te marcar inteiro, dos pés à cabeça. Aí não tem como mais. Você não vai querer outra coisa a não ser Jesus. Seja íntimo de Jesus. Se a nossa vida, cristão, não aponta para Cristo, nós não somos noiva. Nós não somos íntimos. Não temos fé alargada. E o mundo, os seus prazeres da Babilônia, já o quê? Nos roubou isso. Nos roubou. Mas nós temos um escape, cristão. Nós temos um escape, aleluia, que nos reposiciona nesse lugar de noivo, noiva de Jesus, que é o arrependimento. Você não está com cheiro de Jesus, não está falando igual Jesus, não se veste igual Jesus, se arrependa. Se arrependa. Aumente medidas de arrependimento até que você chore e aquilo seja terrível para você. Se arrependa. Arrependa e seja reposicionado no lugar onde você deveria estar, aguardando as bodas, com a sua botija cheia de azeite e levando azeite extra. Aleluia, aleluia. Irmãos, não ter fé para crer para a justiça, não ter fé para pertencer integralmente a Jesus, não ter fé para se relacionar com Jesus, como nosso dono, é pecado, sabia? É pecado. E precisa de arrependimento. E precisa levantar a voz dizendo: eu me arrependo, porque a minha fé é pequena, porque eu ainda não me entreguei integralmente para ti. Preciso de arrependimento. Irmãos, nós estamos ficando mecânicos nesse relacionamento com Jesus. Bota um louvor, eu leio 2, 3 versículos, faço a minha oraçãozinha, vou para o mundo, vou para o trabalho, vou para sei lá o quê, vou fazer qualquer coisa, vou para a piscina, vou para o mar. Mecânico. Já cumprir checklist. Pá! Não é assim. Não é assim. Você precisa sentir saudade de Jesus. Muito logo chegar em casa, porque eu quero chorar para ele. Eu quero contar como é que foi meu dia. Correndo, meu Deus, que esse ônibus não vem, esse Uber está atrasado. Eu quero correr para o meu amado. É isso. E nesse dia a gente vai se arrepender, cristão. Porque a gente não está com desespero de saudade de Jesus. Começa por mim esse arrependimento. Eu me arrependo agora, Senhor, na presença dos meus irmãos, por não estar desesperadamente apaixonada por Ti, por não querer desesperadamente passar tempo contigo, por não correr para Ti quando eu estou machucada, triste, ou quando eu fui ferido, ou quando eu fui magoado, ou quando Tu está embolado na minha vida. Eu quero me arrepender neste momento por não falar em Ti dia e noite, porque os apaixonados falam dos seus amados dia e noite. Eu quero me arrepender, Senhor, por não estar no primeiro amor, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nesse dia. E devolve o primeiro amor para nós, Senhor. Devolve, papai. Nos reposiciona novamente nesse lugar de paixão, de arder de paixão, de acordar de madrugada com saudade de ti, de estar nos lugares e estar morrendo de saudade de ti, ir por banheiro para falar contigo. Nos devolve isso, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que o mais desejar no nosso coração seja a tua presença, a tua manifestação na nossa vida. Eu não quero sair da posição de noiva, Senhor. Eu não quero, Senhor.
Por favor, purifica os nossos corações disso, de sermos mecânicos, de sermos religiosos. Nos purifica disso, desse pecado terrível. Nos purifica, Senhor. Arde em nossos corações o amor por Ti, a paixão por Ti. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 E com esse coração cheio de dor, que eu sei que doeu em você também, você vai pegar o seu pão. E você vai olhar para esse pão sabendo que esse pão aqui é um pedaço do corpo de Jesus, que morreu por mim, morreu por você, para que hoje nós estivéssemos aqui, com saudade do cheiro dele. Você não tem saudade de alguém, do cheiro dessa pessoa? Você chega a sentir o cheiro dessa pessoa. Você escuta a voz, ai, é fulana, é fulano. O coração invade de alegria. Você olha para esse pedaço de pão e você deseja de todo o teu coração voltar nisso. Voltar nisso. Não basta fazer parte dele na ceia, cristão. Tem que fazer parte com os planos dele, fazer parte dos projetos dele, fazer parte de tudo que ele é, de tudo que ele representa. Entrar de cabeça nos negócios dele. Os negócios dele é nosso, é meu, é teu. Nós somos responsáveis. Nós temos zelo. Aleluia. Em nome de Jesus, podemos comer todos. Aleluia. Pegue o seu suco, queridos. Com a ideia exata que ele não ficou com nenhuma gota de sangue no seu corpo. Você consegue pensar nisso? Você consegue imaginar isso? Nenhuma gota de sangue ficou no corpo de Jesus, por isso que ele diz: estou aqui em ossos. Ossos. Ele não fala sangue, ele fala ossos. Busque isso nas escrituras. Carne e osso. Carne e osso. Ele sabia tudo que ia acontecer conosco. Mesmo assim, ele disse: eu vou, eu faço. Eu não quero perder nenhum. Ele diz: todos aqueles que tu me entregou, eu não perdi nenhum, exceto o filho da salvação, o filho da perdição. Ele derramou todo o sangue por mim e por ti, porque ele queria passar a eternidade com a gente. Então, com este pensamento, você beba o suco, glorificando no teu ser integralmente a esse homem que agora está junto de Deus, que é o nosso dono, em nome de Jesus. Amém. Podemos beber todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. É essa palavra que o Espírito Santo me derreteu.